Bem-vindos mais uma vez, gente. Hoje é a nossa quarta aula e vamos estudar sobre desconto simples, desconto composto e amortização. Antes mesmo de falarmos sobre desconto, vamos compreender o que é dívida. Dívida é uma operação financeira que pode ser comprovada através de um documento chamado título. O valor que descreve a dívida ou crédito nesse documento é chamado de valor nominal. Aqui nós temos exemplos de alguns títulos, que constitui também a dívida, e um desses exemplos é a nota promissória, a duplicata e o cheque. Aqui a gente tem aí um exemplo aí de nota promissória. Na verdade, a nota promissória, a pessoa que assina a nota promissória, ele faz um compromisso, de que ele pode pagar um determinado valor num prazo pré-determinado. Enquanto que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Muitas empresas possuem o direito de receber os valores contidos nesses títulos e utilizam um produto bancário chamado desconto. Desconto é a antecipação do pagamento de uma dívida ou abatimento proporcional ao tempo de antecipação da dívida. Exemplo: quando você paga antecipado a prestação de um financiamento, você receberá desconto. Nas operações financeiras, existem dois tipos básicos de descontos: o desconto comercial e o desconto racional. O desconto comercial, ou desconto por fora, é uma modalidade de desconto bastante usada nas operações bancárias e comerciais de curto prazo. A taxa de desconto nesse tipo de sistema incide sobre o valor nominal da dívida. Vamos analisar a sua fórmula. O desconto comercial, aqui tem DC igual, esse N é o nominal, esse D é a taxa que a gente conhecia como I, quando estávamos trabalhando com juros simples e compostos, e o N é o período de tempo antecipado. Você nota que nessa fórmula do desconto aqui, ela é equivalente à fórmula do juros simples, onde você tem um capital, um tempo e uma taxa. No nosso caso aqui, esse tempo é o tempo onde é antecipado o pagamento. No nosso caso, quando a gente tinha juros simples, o tempo era o período de tempo que um capital ficava, na verdade, incidido sobre um determinado valor, uma determinada taxa. No nosso caso de desconto comercial, o tempo é o período que você consegue antecipar o pagamento dessa prestação, desse título. Exemplo 1. Considere um título cujo valor nominal seja R$10.000, calcule o desconto comercial a ser concedido para um resgate do título 5 meses antes da data de vencimento, a uma taxa de desconto de 6% ao mês. Então, a gente tem aqui um exemplo básico de desconto simples e a gente vai resolver esse exemplo. Olha aqui, como a gente estávamos trabalhando com juros simples, a primeira coisa a se fazer é anotar os dados. Nós temos que o capital era de R$10.000. Nesse caso aqui, o nosso capital, em relação à nossa nova fórmula, é chamado de valor nominal. Vamos trocar o C? Vamos trocar o C pelo N. O valor nominal nosso é de R$10.000. Temos ainda a taxa, a nossa taxa é 6% ao mês. É importante, a nossa taxa lá era um Dzinho, 6% ao mês. E qual o período de tempo? 5 meses, nosso Nzinho é igual 5 meses. Então, ou seja, a gente tem um capital referente a um título que estava para vencer daqui a 5 meses, o vencimento dele seria de R$10.000. Se você vai pagar ele antecipadamente, você vai conseguir um desconto. Então, a gente tem que o desconto comercial é igual valor nominal vezes a taxa vezes o período de tempo. Dessa forma, o desconto comercial
Desconto comercial vai ser igual a 10 mil. A nossa taxa é 6%. Vamos colocar assim, ó, 6 sobre 100. Vamos colocar um vezes aqui, V6 sobre 100. E o nosso tempo, que é 5 meses. Dessa forma, basta cancelar 2 zeros aqui embaixo e em cima. A gente tem 6 vezes 5, 30. 30 vezes 100 é igual a 300 reais. Então, a gente tem aqui um desconto de apenas 300 reais sendo pago com 5 meses de antecedência. Valor atual é o valor pago antecipado já com desconto. E para encontrá-lo, você pode calcular o desconto e depois subtrair do valor nominal. Nós vamos ver também um outro exemplo. Uma nota promissória no valor de R$ 52.400 foi descontada a taxa de juros de 5% ao trimestre, faltando 6 meses para seu vencimento. Qual o valor do desconto e qual o valor recebido, que é o valor atual, pela nota promissória? Então, primeiro a gente vai encontrar o valor do nosso desconto. A gente tem que o nominal é igual a 52.400. É sempre importante anotar primeiro os dados. Nós temos a taxa, vamos chamar de Dzinha ainda, de 5% ao trimestre. E ainda nós temos o tempo, que é igual a 6 meses. Mas note uma coisa, a taxa nossa, ela está trimestral, ela está ao trimestre, enquanto que o período de tempo que está sendo antecipado são 6 meses. Mas 6 meses equivale a quantos trimestres? Equivale a 2 trimestres. Vamos colocar um tri aqui para indicar o trimestre. Então, dessa forma a gente vai trabalhar, na verdade, com trimestre. Então, a gente tem que o desconto comercial é igual a 52.400 vezes 5 sobre 100 vezes 2. Vezes 2. Olha aqui, cancela 2 zeros. Ficou 5 vezes 2, 10. 10 vezes 524, basta acrescentar um zero no 524. 524, multiplicar por 10, desloca a vírgula uma casa para a direita. A gente aprendeu isso antes. Então, na verdade, o desconto vai ser de R$ 5.240. Aí a pergunta é, qual também é o valor atual, que é o valor recebido? Para eu encontrar o valor atual, o que é que eu faço? Basta então pegar os 52.400 menos 5.240. Dessa forma, eu vou encontrar o valor atual. Vou chamar aqui de VA, chamar de valor atual. A gente vai obter R$ 47.160. R$ 47.160. Esse é o nosso valor atual. Você iria pagar, suponha que você saldou essa dívida hoje. Daqui 6 meses você ia pagar R$ 52.400. Como você antecipou 6 meses antes, esse mesmo saldo devedor, você vai pagar ele hoje no valor de R$ 47.160. Então a gente percebe que compensa você pagar uma dívida caso você tenha o dinheiro para quitá-la com antecedência. Gente, o desconto racional, também muito usado nas operações financeiras, é calculado aplicando-se a taxa de juros sobre o valor líquido da dívida. Ele é conhecido por desconto por dentro. Aqui a gente tem o desconto racional, a fórmula, onde você tem, se você verificar, nessa fórmula aqui, você consegue perceber que aqui em cima aparece a fórmula do desconto comercial. Então, o desconto racional, na verdade, é um desconto comercial aqui, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. É como se fosse uma correção que faz em cima do valor nominal, que já é o desconto, o desconto que a gente tinha anteriormente, o desconto comercial. Aqui tem o cara sufocando nas dívidas, né? Clamando por Deus para ajudar ele. Deus ajuda, mas depois a gente
Tem que controlar as nossas dívidas. A gente vai fazer um exemplo. Um título de R$6.000, ele foi descontado a taxa de 2,1% ao mês, faltando 3 meses para o vencimento do título. Determine o desconto racional e o valor atual racional. Olha, nesse exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer novamente, é uma metodologia também para resolver problemas, é anotar os dados, principalmente para matemática. A gente tem que o valor nominal é R$6.000. Temos ainda que a taxa, vamos chamar a taxa de I mesmo. A taxa 2,1%, ela está ao mês. E o período de tempo foi 3 meses antecipados. N é igual a 3M, 3 meses. Então vamos calcular o desconto racional. Nominal vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Nota-se que a taxa no nosso problema está na mesma grandeza que o período de tempo. Ambos estão em meses, então está fácil de calcular. Dessa forma, a gente vai ter 6.000 vezes. A taxa tem que transformar ela em decimal, não é? Vai ficar 0,021, que é a mesma coisa que 2,1%, vezes o 3 meses, sobre 1 mais 0,021 vezes 3. Isso vai me dar um valor de 378 dividido por 1,063. Dessa forma, verifique que o 378 seria equivalente ao nosso desconto comercial, que era o valor nominal vezes a taxa vezes o período de tempo. Ele vai sofrer uma correção aqui, ó, que é igual, na verdade, 300, que a gente vai chegar direto ao resultado. O que ocorre é o seguinte: o desconto racional, que é conhecido como desconto por dentro, depois que ele incide sobre o valor atual. Você encontra o valor atual do desconto, que seria um desconto de R$378, incide sobre ele um desconto. Então esse desconto passa a ser R$355,59. O que a gente notou? Notou que comparando o desconto comercial com o desconto racional, o desconto comercial é maior. Se o desconto comercial é maior, para quem está pagando o título, compensa mais, se em uma situação onde tem que escolher, compensa mais escolher o desconto comercial ao desconto racional. O valor atual no desconto racional pode ser obtido através da diferença entre o valor nominal e o desconto racional, mas também pode ser encontrado pela fórmula seguinte. Então, se a gente quisesse encontrar o valor atual, a gente poderia encontrar o valor do desconto, logo então você subtrairia o valor nominal menos o desconto, você encontraria o valor atual. Mas também existe essa fórmula aqui, que ela já vai te dar o valor atual direto, onde o valor atual vai ser igual ao valor nominal dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. A gente vai fazer um exemplo. Caso você desconte um título de R$40.000 15 dias antes do seu vencimento, a uma taxa de 5,5% ao mês, qual será a importância recebida? Então, ele quer saber de fato qual vai ser o valor nominal. Nossa metodologia, primeiro, vamos anotar os dados. Nominal nosso é 40.000. A nossa taxa é igual a 5,5% ao mês. E o nosso período de tempo é igual a 15 dias.
Agora aqui tem um detalhe, gente. A taxa está mensal, o período de tempo está em dias. Então o que deve ser feito? 15 dias equivale ao quê? A meio mês, né? A metade de um mês. Representando matematicamente 0,5 meses. Então a gente vai trabalhar agora com meses. A fórmula que descreve o nosso valor atual é igual o nominal dividido por 1 mais a taxa vezes o período de tempo. Essa fórmula é no desconto racional, certo? A gente tem 40 mil. Vai sofrer uma correção aqui. Vai ficar 1 mais. A nossa taxa é 5,5. Transformando ela em decimal vai ficar o quê? 0,055 mais, digo, vezes, né? Vezes 0,5. Então, nosso valor atual vai ser igual a 40 mil dividido por 1, vai dar 555, né? Na verdade não, vai dar 1,027. 1,027. 40 mil dividido por 1,027 vai dar 38.948 reais e 39 centavos. Então, se você sai de uma dívida de 40 mil, como você paga ela 15 dias antecipado, em cima de uma taxa significante, que é 5,5, você consegue aí mais de R$1.000 de desconto. Sai de 40 mil para pagar R$38.948 e 39 centavos. De qualquer forma, compensa. Você está pagando menos. Agora vamos ver desconto composto. Desconto composto segue a mesma lógica do desconto simples. O detalhe é que o sistema de capitalização é composto. Veja como é fácil. Quando eu digo sistema de capitalização, na verdade eu estou querendo dizer o sistema de... essa capitalização que a gente está falando, na verdade, é o desconto que você vai obter. De qualquer forma, vai formar o capital. A fórmula para o desconto composto já nos dá o valor atual, através dessa fórmula. O valor atual é igual o valor nominal dividido por 1 mais a taxa elevada a n. Em comparação do valor atual para o desconto composto em relação ao desconto racional, você nota que aqui no denominador, o desconto racional era 1 mais a taxa vezes n. Como aqui o desconto é composto, 1 mais a taxa elevado a n. Aí fica fácil de memorizar fazendo uma comparação. Nosso exemplo, qual foi o desconto composto obtido para saldar uma dívida de 80 mil 4 meses antes do vencimento e a taxa de 6% ao mês? Então, a gente tem um valor nominal de 80 mil. Temos uma taxa de 6% ao mês. E 6% ao mês, em decimal, é 0,06. Não é? E temos o período de tempo, que são 4 meses. 4 meses. Nota-se que o período de tempo está na mesma grandeza que a taxa. Então, já podemos ir direto ao nosso problema. O valor atual no desconto composto, basta pegar o valor nominal, 80 mil, dividido por 1 mais a taxa aqui, vamos utilizar o 0,06 elevado a 4, que era o n lá da fórmula. Então, o valor atual vai dar 80 mil dividido por 1,2624. Dessa forma, o nosso valor atual
63.371, R$ 63.371,35. A gente tinha um valor da dívida de 80 mil, pagando essa dívida com antecedência, sobre o desconto composto, a gente vai saldar essa dívida no valor de R$ 63.371,35. Amortização. Amortização é o pagamento de uma dívida ou parcela dela antes do prazo estabelecido. Inicialmente, muitos dos acordos de crédito prevêem a possibilidade de amortização. Um exemplo disso é o financiamento da casa própria. Porém, mesmo que você pague antes, costuma ser cobrado taxa como forma de compensar parte dos juros perdidos. Uma parcela de financiamento é composta por duas partes, amortização mais juros. A parte que corresponde à amortização é deduzida do saldo devedor, fazendo com que a dívida seja diminuída a cada período. Existem dois sistemas de amortização mais usados no sistema bancário e comercial, o saque e o price, ou a tabela francesa. Nessa tabela aqui, gente, a gente vai falar, essa tabela saque e a tabela price são as mais utilizadas no Brasil, são sistemas de amortização. Então, amortizar é saldar uma dívida com antecedência. Aqui foi um exemplo tirado mesmo da internet, onde fala sobre o processo de amortização do sistema saque, sistema de amortização contínua. Você pode verificar que é o seguinte, no mês zero, a pessoa tinha uma dívida de R$20 mil, certo? Foi dividida essa dívida em algumas parcelas e também inserido juros sobre essa parcela. No sistema saque, olha só o que acontece. No primeiro mês, a pessoa tinha uns juros de R$200. E o pagamento foi de 3 mil, tá aqui, ó, R$ 3.533,33. Do valor dessa parcela, ele pagou 3 mil e tanto, amortizou 3 mil, eu vou alterar a cor aqui, amortizou 3.333 e o valor dos juros que foi pago nessa parcela foi de R$200. No mês seguinte, o que ocorreu? A pessoa pagou uma parcela de R$ 3.500, amortizou R$ 3.333,33 e o valor dos juros pagos foram R$ 166,67. Comparando, você vai verificando que é o seguinte, as parcelas, elas vão decrescendo. O valor a ser pago vão decrescendo. O valor que você amortiza da dívida, esse R$ 3.333, ele vai subtrair da dívida, aqui do último quadrinho aqui, ó. Cada mês desse, subtrai R$ 3.333, certo? Aqui subtrai também, e assim sucessivamente. E você nota que os juros também vão decrescendo. Por que os juros vão decrescendo? Porque o saldo devedor vai diminuindo. Já na primeira parcela ele consegue abater R$ 3.333 do valor do saldo devedor. Então é uma tabela que de certa forma compensa também para financiamento a longo prazo. Aqui a gente tem o sistema francês, que é a tabela price, e a gente também tem aqui um exemplo, foi também retirado da internet. E aqui tem um comparativo, né, entre a tabela saque e a tabela price. Olha, vamos analisar a tabela price. Na tabela price, no primeiro momento, tinha um saldo devedor de R$10 mil, certo? A amortização foi R$ 1.921,58. Os juros foi de R$200. Tinha R$200 de juros em cima dessa parcela. Na verdade, ele pagou uma parcela de a prestação de R$ 2.121,58. Você percebe que o seguinte, no sistema price,
a prestação ela é fixa. Na verdade, essa prestação aqui, gente, ela é uma previsão. Pode ser que as parcelas no sistema Price, pode ser que elas sofram uma pequena alteração, até mesmo no sistema saque, de acordo com a inflação, IPCA, outros juros que são envolvidos aí em financiamentos imobiliários, etc. Essa é a projeção, suponha que você faz aí um empréstimo no valor de R$10.000 e utiliza a tabela Price. A projeção seria essa, para pagar em 5 vezes, com uma prestação fixa de R$2.121. Geralmente varia poucos reais nessa prestação, cresce um pouquinho, de acordo com a inflação, que a gente sabe que é muito difícil manter a inflação, como já foi estudado em aulas anteriores. O que nota-se aqui ainda é que a amortização, ela cresceu também aqui um pouco, ó, mas ela cresceu um pouco tímida em relação à tabela saque. A tabela Price, a amortização, ela cresceu um pouco tímida, muito pouco. E aqui os juros também foi diminuindo, porque de qualquer forma você consegue amortizar no saldo devedor. Aí o saldo devedor era 10.000, passou a ser 8.000, depois 6.000 e assim sucessivamente. E comparando com essa mesma tabela, comparando com o sistema de amortização SAC, que está aqui logo abaixo, vamos fazer só um comparativo para ficar interessante. Ó, no primeiro mês, a pessoa pagou na tabela Price 2.121, na tabela SAC 2.200. O primeiro mês foi mais caro para a tabela SAC. No segundo mês, a pessoa pagou 2.121 novamente, enquanto na tabela SAC foi 2.160. No terceiro mês, a parcela da tabela SAC já foi 2.120, já foi menor do que a tabela Price. E a partir de então, a tabela SAC passou a ser compensativa. Olha só o valor da amortização na tabela SAC. Esses valores aqui, ó, todos são valores fixos. A amortização ela foi constante, né? R$2.000. O que faz com que os juros, compara os juros agora para você ver. Primeiro momento, amortizou, pagou R$200 de juros. No segundo mês, 160. Os juros aqui na tabela SAC já foi menor no segundo mês, certo? No terceiro mês, o juros já foi menor comparado com o terceiro mês. No quarto mês também e assim sucessivamente. Se você fizer isso, uma tabela dessa a longo prazo, R$2 que você consegue, R$3 de juros a menos que você consegue pagar, a menos, ou digo, de desconto, você verificará que a tabela SAC para financiamentos a longo prazo compensa. Bem, gente, aqui a gente tem uma tabela, foi tirada da internet, onde tem um comparativo entre a tabela SAC, a tabela SACRE e a tabela Price. O que é importante analisar nessa tabela é sobre o percentual da renda familiar que pode ser utilizado, que é na tabela SAC 25%, na tabela SACRE 30% e na tabela Price 25%. Acredito que esses valores tenham sido alterados também, bem como o período prazo máximo do financiamento. Na tabela SAC está como 35 anos, eu acredito que caiu para 30. E na tabela SACRE como 25 anos, e na tabela Price como 20 anos. A tabela Price já subiu para 25 aqui, já usa 25 anos na tabela Price. Olha, as vantagens, né, e as desvantagens da tabela SAC, SACRE e Price. Na tabela SAC, o saldo devedor diminui mais rapidamente em relação à tabela Price. Só que em relação à tabela SACRE, o saldo devedor diminui mais rapidamente em relação às duas demais. E a vantagem da tabela Price é que a prestação inicial ela é menor em relação às outras demais tabelas, a SAC e a SACRE. A desvantagem é que na tabela SAC a prestação inicial ela é maior, na tabela SACRE a prestação inicial é maior que a tabela SAC e a tabela Price. Já na tabela Price, a prestação, o saldo devedor diminui mais lentamente em relação ao SAC e à Price. Então, a longo prazo, se você tiver a opção de escolher entre essas três tabelas, é mais vantajoso ou a SACRE
ou a tabela saque, o que ficar melhor de acordo com as suas condições de pagamento. Bem, pessoal, chegamos ao fim de nossa quarta aula e espero ter contribuído para que vocês possam tomar as melhores decisões financeiras, seja para vocês mesmos ou para a empresa na qual trabalham. No mais, sigam com objetivos e não desistam do seu sonho. Forte abraço!